Sabe quando os caras vão fazer gravação, pega aquele negócio, a claquete, bate assim, tá! É para isso que serve. Ou então, é cultura, aula de dentística, né? Então é o seguinte, na primeira parte dessa aula, nós vimos já algumas coisas que são as mais importantes dentro do processo de adesão. Lembra que eu falei para vocês, vocês saírem daqui dessa aula com esses dois conceitos já na cabecinha de vocês, nós já andamos muito além do meio caminho. Então, assim, pode acender agora aqui. Vamos fazer uma revisão rápida para a gente relembrar daqueles conteúdos, visto que já tem um tempinho, e daí a gente segue com essa parte de agora, que é nós entendermos aonde é que a gente está aplicando o produto, por que é que nós estamos aplicando daquela maneira. Na verdade, nós já até vimos aonde é que nós estamos aplicando. É óbvio que estamos fazendo. Você acha que eu vou cortar essa parte? Então olha só. Para que a gente... Nós lembramos, né? Onde é que nós vamos fazer adesão? Em cima de esmalte ou em cima de dentina? Esmalte e dentina são os dois tecidos duros da estrutura dental, mas que têm comportamentos frente à adesão totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Vocês experimentaram algumas coisas no laboratório, já viram uma ideia assim do que fazer, mas agora a gente precisa realmente entender por que é que nós estamos fazendo cada um daqueles passos. Então a primeira coisa é lembrar do seguinte, vocês viram lá, nós fizemos alguns exemplos sobre quais são as estratégias que a gente precisa fazer para que uma adesão se consolide. E a primeira estratégia de todos é a gente tornar a superfície mais áspera, não é? Então eu preciso criar alguma coisa, algum mecanismo para tornar a superfície dental mais áspera. Esse mecanismo, quando a gente estava pensando lá na coisa de pintar um portão, é com uma lixa, né? Você vai passar a lixa e deixar aquilo rugoso. Só que no dente, o que nós vamos fazer que realmente funciona é a aplicação de um ácido, certo? Então essa situação aqui, ela tem a ver com a aplicação do ácido. Só que esse ácido ele vai atuar ao mesmo tempo na estrutura dental, em esmalte e em dentina. Qual a grande diferença inicial do comportamento desses dois tecidos frente à aplicação da mesma substância? Um tem muito mais mineral, o outro tem muito menos, não é? Esmalte é 96% de mineral, dentina é 45%. Então daí nós já conseguimos imaginar o seguinte, poxa, se tem muito menos mineral na dentina, muito mais mineral no esmalte, e eu aplicar a mesma substância, quem se dissolve mais fácil? A dentina. Então eu posso deixar o ácido o mesmo tempo no esmalte do que na dentina? Não, só se fossem ácidos diferentes, mas isso não existe. Então é um único ácido. Portanto, de imediato vocês já sabem que a dentina é mais delicada, portanto eu tenho que tratá-la com muito mais cuidado. E daí, se eu aplico o mesmo ácido para tornar a superfície áspera, a minha atitude em relação à dentina tem que demandar menos tempo de condicionamento do que no esmalte. Quando a gente conversou, eu falei para vocês de algumas personalidades adesivas, né? E uma delas foi o Bonocor, que foi o cara que viu isso aí acontecer a primeira vez. O cara que fez isso pela primeira vez. Então, na época, quando o Bonocor fez, ele aplicou um tempão, né? 60 segundos. Hoje não é necessário esse tempo todo, depois de todas as pesquisas que nós vimos. Então, para fazer a ação do ácido acontecer, é um tempo pequenininho. É um tempo de 15 segundos só. Agora, é óbvio que 15 segundos atuando no esmalte tem um efeito diferente do que 15 segundos atuando na dentina. Se a dentina ela é cheia de 9 horas, porque tem muito menos conteúdo mineral,
Então nós temos que saber o seguinte, 15 segundos é, digamos, o teto que eu posso aplicar na dentina. Não posso passar mais do que 15 segundos na dentina, senão eu dissolvo demais. O que tem na dentina além do conteúdo mineral? Água e matriz orgânica. A parte orgânica da dentina são as fibrilas de colágeno. Então, fibrilas de colágeno estão lá dentro da dentina e no meio, nesses espaços vazios todos aqui, existe um mineral que vai ser removido pela ação do ácido. Na hora que removeu, ficou os cabelinhos do colágeno. Agora, o desafio da adesão na dentina é fazer o adesivo penetrar entre essas fibrilas que acabaram de perder a sua roupa mineral, certo? Então, esse é o processo complicado. Por que esse processo é complicado? Porque essas fibrilas, depois que você condiciona, elas só ficam em pezinhas para o adesivo penetrar se tiver água. Só que se tiver muito água, dilui o adesivo. Então aí nós começamos a ter um problema técnico no procedimento. Eu tenho que deixar um pouquinho de água, mas eu não posso deixar muita água. Porque se ficar muito, aí na hora que eu aplicar o adesivo, ele dilui. Se ele dilui, já era. Aí eu não consigo ter substância suficiente para proceder com o processo adesivo. Então, por isso que na dentina os processos são muito mais difíceis de acontecer. Se a gente voltar e pensar no esmalte, tem muito mais mineral. Então, se eu tenho muito mais mineral, o tempo agora para o esmalte é mínimo de 15 segundos. Então, o teto na dentina é 15. O raso no esmalte é 15. Qual é o teto do esmalte? 30. Você vai fazer uma cavidade que, na maioria absoluta das vezes, tem esmalte e dentina. Então, se você tem lá um dente, tem uma cavidade aqui, você vai ter uma parte aqui de esmalte e uma parte de dentina, certo? Se nós todos já sabemos que no esmalte o tempo de condicionamento pode girar em torno de 15 a 30 segundos e na dentina isso pode ser no máximo 15, o que eu vou fazer de maneira super intuitiva, né? Nem inteligente? Eu começo a aplicar o ácido no esmalte ou na dentina? No esmalte. Por quê? Porque ele não aceita mais tempo? Sim. Então, deixa eu ver se tem um... Ó, tem um giz azul. Os nossos ácidos são da cor azul. Então, eu vou começar a fazer a aplicação aqui e aqui, ó. Depois que eu terminei de circundar toda a cavidade, quer seja classe 2, classe 3, 4, 5, o que for, eu circundei a região que eu estou aplicando o ácido no esmalte, aí eu desço e aplico no restante da dentina. Quando você entrou na dentina, aí o seu relógio começa a contar os 15 segundos. Os dentes são pequenos. Então, certamente, você para circundar uma cavidade gigantesca que tiver de esmalte, você não vai gastar mais do que 15 segundos para... Então, você não vai ultrapassar os 30 do esmalte, certo? Você vai gastar uns 5 segundinhos ali, com delicadeza, direitinho, percorreu aquilo tudo, entra para dentro da dentina. Entrou e aplicou em toda a dentina, nós começamos a contar os nossos 15 segundos. Terminado esses 15 segundos, aí nós vamos lavar para remover tudo isso que está aqui. Esse ato de lavar, ele precisa ser muito bem feito. Porque por mais que visualmente a gente não esteja enxergando mais o ácido, nos primeiros 2 segundos você jogou um jatinho de água e foi embora. Mas nós não queremos aqui só tirar o ácido. Eu quero tirar o ácido e aquilo que ele degradou, porque senão não adianta nada. Aí fica sujo. Então lembram lá que tinha alguns processos que a gente fazia na pintura do portão, né?
Inicialmente eu passava uma substância para tirar uma tinta velha, né? Se fosse um thinner, alguma coisa assim. Né? Aqui não tem muita comparação com o que nós vamos fazer, porque a cavidade já está sendo aberta de uma vez. Então não tem nada para eu limpar antes, a não ser que seja uma restauração antiga que eu estou tirando. Então beleza, terminou tudo aquilo ali, aplicamos o ácido para tornar áspero. No esmalte formam-se um monte de crateras e não tem cabelinho de colágeno. Então se a sua cavidade for absolutamente só esmalte, a nossa preocupação com adesão, com a técnica adesiva, ela é bem menor. Por quê? Porque é muito mais fácil. Por que é mais fácil? Porque não tem os cabelinhos do colágeno. Então eu preciso me preocupar tanto quanto eu me preocupo na dentina com a umidade do esmalte para um processo adesivo? Não. Eu só não posso, óbvio, deixar encharcado, né? Porque aí dilui o adesivo igual diluiria em qualquer outra situação. Mas ao fazer a adesão no esmalte, por exemplo, se a minha cavidade é só esmalte, vamos supor que o cara está fazendo uma faceta, um laminado, né? Minimamente invasivo, fez só um preparo, show de bola, no esmalte. Então eu posso condicionar todo o esmalte pelo tempo máximo de 30 segundos, lavo perfeitamente. Essa lavagem não é só o jato de água, é ar e água. Normalmente fazemos pelo dobro do tempo daquele que foi condicionado, certo? Então aí vai girar em torno de 30, 40 segundos de jato de ar e água, porque o seu objetivo, como eu falei, não é só o azulzinho do ácido desaparecer dali. É você tirar tudo que foi degradado. Então por mais que você jogou, já tá beleza. Não tá beleza ainda. Então continua lá. Vai com fé que é assim mesmo. Tem que fazer. Tá? Então terminou aquele processo todo, no esmalte eu posso secar, não tem problema nenhum, posso secar. Já lavou o cabelo com o cabelo seco? Por que não? Porque o shampoo não vai fazer... não é que não vai fazer efeito, é porque é difícil pra caramba espalhar em uma superfície que está seca, não é? Por quê? Porque na hora que você molha, você facilita um outro líquido penetrar se esse líquido tem componentes que gostam de água. Vamos supor que na sua substância adesiva não tenha ninguém que gosta de água. Quem não gosta de água a gente chama de hidrofóbico, né? Quem gosta de água é o hidrofílico. Então, se na sua substância adesiva só tem uma coisa que não gosta de água, ou no seu shampoo, se tivesse só uma coisa que não gosta de água, você aplica no cabelo, ele vai. Só que as substâncias que são hidrofóbicas, normalmente a cadeia molecular ela é maior, é mais pesada. Então, a substância fica mais grossa, mais viscosa. Quando a substância é muito viscosa, ela tem dificuldade de escoamento. Lembram daqueles dois conceitos que nós vimos? Energia de superfície e tensão superficial. Energia de superfície é dos sólidos. Tem que ter uma alta energia ou baixa? Altíssima. Por quê? Porque o sólido tem que estar louco. Nossa senhora, vem aqui, eu te quero. Ele precisa estar assim. Como que a gente faz ele ficar assim? Com o ácido, que vai tornar a superfície mais áspera. Então, tornar a superfície mais áspera tem tudo a ver com fazer aquilo aumentar a energia para ficar louco querendo alguma coisa. Quem ele quer? O adesivo que você vai aplicar. Agora, o adesivo precisa ser mais fluido. Se as moléculas hidrofóbicas são muito grandonas, então elas são mais viscosas. Com isso, a tensão superficial do líquido fica muito grande, é igual um óleo, fica aquela gota, aquela bola lá. Então você precisa diminuir a tensão superficial. Então a energia dos sólidos, energia de superfície altíssima, tensão superficial baixinha. Quem controla o sólido? Nós. Quem controla o líquido? A indústria.
Então, olha só, a primeira etapa do processo de adesão, então, ela já foi cumprida. Você já melhorou o sólido. Agora a gente precisa aplicar um líquido que se espalhe. Então, existem líquidos que têm afinidade por água, os hidrofílicos, e tem os líquidos que não têm afinidade por água, os hidrofóbicos. Agora, beleza. Isso aí tá consolidado na nossa cabeça, é lógico, faz sentido, bacana. Então vamos voltar para a sua situação de lavar o cabelo. Se você deixou o seu cabelo seco e na substância adesiva, que é o shampoo, existe agora componentes que têm afinidade por água, se você deixar ele seco, já era. Por que já era? Porque não tem condições de alguma coisa hidrofílica gostar de um troço que está seco. Então, na sua dentina, quando você condicionou, os cabelinhos de colágeno ficaram todos expostos, certo? Beleza. Aí o cara vai lá, se esquece, pega o jatão de ar, pensando que aquilo era igual o esmalte e seca. Na hora que ele seca, ele tira a água daqui do meio, ó. Quando ele tira a água do meio, sabe o que acontece com os cabelinhos? Colapso das fibrilas colágenas. Então prega tudo. É igual fazer macarrão e demorar para pôr o molho, né? Como diz o professor Cris, se o boy magia telefonou bem na hora que você está terminando de cozinhar o macarrão, aí você pega, vai lá, oi amor, como que foi? E a água lá que você colocou para os peixinhos, tá tudo bem? É, né? E foi aquela coisa, na hora que terminou, depois de 20 minutos de conversa fiada, porque isso é mala, tô te alertando já. Então, na hora que terminou aquela conversa, nossa, o macarrão que estava lá no escorredor. Quando você vai lá, aquilo virou um chinelo havaiana. Não entra molho nem a pau, porque secou. A mesma coisa é o danado do colágeno. Se ele secar, já era. Só que o colágeno é bonzinho, o macarrão é malvado, você vai ter que fazer outro. No colágeno, se você aplicar a água de novo e esperar 1 minutinho, ele expande novamente, certo? Então, nem tudo está perdido ainda, mas eu preciso saber que eu não vou cometer esse engano. Para que cometer esse engano, né? Então, nós precisamos, no momento de fazer o processo de adesão, retirar o excesso de umidade, certo? É o excesso, tem técnica direitinho para fazer isso. Aí eu consigo manter o colágeno distendido para aplicar a substância. Essa primeira substância que eu vou aplicar, ela tem que ser hidrofílica ou hidrofóbica? Hidrofílica, porque eu deixei levemente úmido, certo? E as moléculas são mais pequenininhas, portanto o líquido é mais fluido. Se o líquido é mais fluido, penetra melhor. Então é isso que a gente precisa. Entenderam? Na hora que eu aplico essa substância mais fluida, ela penetra. Ela é em grande parte do componente ali. Isso é super fluido, super hidrofílico. Portanto, eu penetro. Desde que eu penetrei e invadi aquele negócio, aí agora eu tenho uma parte grande da minha molécula, seria, por exemplo, do meu braço, até que assim que eu tenho características hidrofílicas, e um rabinho aqui, os meus dedinhos são hidrofóbicos. Mas aí eu já falo para o hidrofóbico que está lá de fora da sala, ops, agora você pode entrar, agora o caminho já está criado para você. Aí ele vem. Por que eu não deixo tudo só do hidrofílico? Porque o hidrofílico gosta de água. Se ele gosta de água, ele eternamente gosta de água. E o nosso ambiente bucal é água. E a água faz uma destruição ao longo do tempo que a gente conhece como hidrólise. Então, se eu deixar só coisa hidrofílica, isso não vai durar muito tempo. Então, a gente precisa do hidrofóbico que é mais estável ao longo do tempo. Porque a primeira coisa, quando você passar um orçamento para o seu paciente, vai perguntar é quanto tempo dura isso. Então, nós queremos fazer uma adesão que seja boa agora, mas ao longo do tempo. Portanto, precisamos de um componente que precisa ser hidrofóbico, aplicado na segunda etapa. Na terceira, na verdade, ácido
Esse hidrofílico chama primer, o último chama adesivo. Certo? Então, pode apagar aí essa coisinha aqui só da frente. Isso, muito bem, ó. É, tísia. Ó, lembrei. Deixa eu ver se o negócio tá gravando direitinho. Tá.